Bom dia. Então, hoje vamos falar mais um pouco da palavra de nosso Deus, nosso Pai que vive nos céus. Temos como título A Última Trombeta. Êxodo, vamos ler em Êxodo, capítulo 1, versículo 2, 3, 4 e 5. Vamos pegar aqui as escrituras, certo? Agora em diante, eu vou estar, os árabes, porque o Senhor assim me incomodou a me vestir assim. Então, Êxodo 1, capítulo 1. Nós não vamos ler muitas escrituras, mas eu vou falar bastante sobre a vida de Deus com Moisés. Moisés com Deus, né? Na verdade. Moisés com Deus. Então, vamos ler Êxodo, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Que diz assim: E a terra era sem forma e vazia. Êxodo 1. Peraí, gente. Eu tô lendo Gênesis. Gosto desse versículo aí, mas vamos para Êxodo. Né? Eu tenho que ganhar tempo. Por isso que eu não vou ler tantas escrituras, porque eu preciso ganhar tempo. Porque meu celular não permite que eu demore falando. Ele é todo problemático. Mas Jesus é bom, né? Então, já temos 2 minutinhos e 10 segundos. Tenho que correr. Vou correr, mas ainda vai dar para entender, viu? Porque eu já preguei na live essa mensagem. Mas como não pude gravar ao mesmo tempo no YouTube, então eu vou gravar mais uma vez aqui no YouTube, fazendo um pequeno resumo. Então vamos ler, né? Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Pronto. Agora vamos saber por que José estava no Egito como governador, quando Jacó e os filhos, os 11, desceram para o Egito. Os irmãos de José, venderam Jacó. O Jacó foi levado para o Egito. Eu não vou entrar em detalhes, porque tem muitas coisas para falar. Mas Deus era com José. E José teve sonhos. José teve muitas revelações de Deus. E isso levou José a ser governador do Egito. Um homem grande, o segundo homem. Depois de Faraó, ele era o primeiro. Então, houve uma seca na terra onde moravam os filhos de Israel. Então, eles desceram para comprar alimentos lá no Egito. E José reconheceu os irmãos e também pediu para o pai trazerem o pai. E vieram de viagem para o Egito. E ficaram na cidade chamada Gósen, próximo onde José habitava. Então, José morreu. Chegou a época, né? Ele morreu. E Faraó também morreu. E
substituto de Faraó, não reconheceu José, não reconheceu os filhos de Israel. E, além de tudo, começou a pensar, esse povo está crescendo muito. Eles são muitos, muitos, muitos e muitos. Vamos acabar com esse povo de Israel. Diminuir. Para que eles não venham querer fazer guerra e vencer a gente. Então, esse faraó novo que entrou, né, que não conhecia ninguém, mandou matar as criancinhas, os bebês, quando nascessem. Mas as parteiras não mataram. As parteiras hebreias, temia a Deus, não mataram. Então, nasceu o irmão de... Por enquanto, Moisés não tinha nascido. Nasceu Arão. E Arão, filho de Arão, com Joquebede, o qual era descendente dos levitas, Levi, teve 3... Arão. E Arão escapou porque as parteiras não estavam matando. Mas aí, quando o faraó descobriu que as crianças continuavam nascendo, continuavam crescendo, Faraó deu outro decreto. Vamos pegar as crianças... Caiu. Vamos pegar as crianças que estão nascendo e jogar no rio. Mas Joquebede e Arão, filho de Arão, tiveram a ideia de fazer uma arca, betumar, cuidar direitinho da arca e colocar o bebê de 3 meses, dentro da arca. E aí, sabe o que aconteceu? A filha de Faraó encontrou Moisés na arca e pegou Moisés para criar. E a menininha, Miriam, que era mais velha um pouquinho do que Arão e do que Moisés, ia seguindo a arca. E quando chegou lá perto da filha de Faraó, falou para ela que tinha uma ama que podia cuidar da criança. Então, a filha de Faraó aceitou e entregou Moisés, a mãe de Miriam e a mãe de Arão, e justamente a mãe também de Moisés. E ela colocou esse nome Moisés porque tirou ele das águas. Então, Moisés foi um menino bem alimentado, amamentado, pelo peito, o leite da própria mãe. Mas aí chegou o tempo que Moisés cresceu um pouco e a mamãe teve que entregar a mamãe de criação. Joquebede teve de entregar a filha de Faraó. Então, quando a filha de Faraó cuidou de Moisés, tratou ele como se ele fosse um príncipe. E todos tratavam como se ele fosse um príncipe. Porém, Moisés cresceu. E quando ele descobriu que ele era filho de Joquebede e de Arão, ele procurou a família. E nesse vai e vem de procurar a família, tinha um egípcio brigando com um irmão dele, um hebreu. Então, ele tomou partido, brigando não, na verdade, o egípcio estava batendo no hebreu. Que os hebreus eram escravos, né? Então, ele se ofendeu e pegou o egípcio e matou e enterrou na areia. E no outro dia, quando ele foi passear, o próprio irmão dele, irmão assim, da tribo do grupo de Israel, falou para o outro. Estavam brigando. Aí Moisés se envolveu e pediu paz. Eles falaram, você também quer me matar, como você matou ontem o egípcio? Então,
Moisés fugiu, foi para Midian, porque ele ficou com medo, porque Faraó ficou sabendo e queria matar ele. Então ele foi para Midian. E lá em Midian, ele ajudou as irmãs, 7 irmãs, filhas de Jetro. Ajudou a tirar água no poço e dar água aos camelos. Elas eram pastoras de ovelhas e de cabras, né? Ajudou a dar água às cabras, às ovelhas. Então, Jetro chamou ele e mandou ele ficar, morar com eles. E aí ele gostou de Zípora, a filha mais velha de Jetro. Quando passado alguns anos, ele teve 2 filhos, né? Gerson, e teve outro também, que eu não lembro agora o nome. Então, passados os tempos, ele resolveu levar as ovelhas para passear. E quando ele viu um monte, ele resolveu ir no monte para observar. Chegando lá, Deus colocou um fogo numa sarça ardente, um fogo que nunca se apagava, naquela sarça ardente. E aquele fogo queimando, ele se interessou e ficou olhando. E aí Deus achou interessante, né? A maneira que ele estava curioso, olhando aquele fogo. Porque a sarça não se queimava. O fogo ardia, mas a sarça continuava no mesmo lugar. Então, Deus falou para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Então Moisés obedeceu a Deus, entendeu que era Deus. E Deus fez um pedido a ele, para ele libertar o povo, que o povo estava clamando, não aguentava mais de sofrer. Lá no Egito, os filhos de Israel. Então, Moisés falou que ele tinha os lábios impuros, porque ele era um homem pecador. Ele só não idolatrava, não tinha ídolos, imagens. Mas ele xingava, ele era brabo, ele já tinha matado um homem, ele não era purificado. Ele quis dizer a Deus isso. E Deus não se importou. Sabe por quê? Porque Deus sabia que lá para frente Moisés ia ser uma pessoa transformada. Uma pessoa totalmente entregue a Deus. Então, ele foi. Falou para o sogro dele e seguiu para o Egito. Saiu de Midian para o Egito, com a mulher e com os filhos. Só que, no deserto, Deus se apoderou de Moisés para matar o filho de Moisés, porque ele não era circuncidado. Então, a mulher de Moisés, esposa de Moisés, imediatamente pegou uma pedra e cortou a ponta da parte genital do filho deles. Mas ela se aborreceu com ele, porque ele tentou matar o filho. E ela voltou para Midian. Zípora voltou para Midian junto com os filhos. E Moisés seguiu o caminho dele, mas Deus já tinha prometido a Moisés que ia enviar Arão para ajudar ele a falar com Faraó, com todo o povo do Egito, de Israel, e também com Faraó. Então, Deus enviou Arão. E se encontraram e foram falar com Faraó. Quando chegou lá, jogaram a vara no chão, que Deus já tinha orientado, né? Jogaram a vara no chão e a vara virou o quê? Uma cobra. E Faraó pegou os magos dele e também mandou fazer a mesma coisa. Só que a cobra de Arão, da vara de Arão, engoliu a cobra dos magos de Faraó. E daí foi em diante, Deus sempre orientando Moisés a pedir para o povo de Israel, o povo de Deus, e
fazer uma homenagem ao Senhor por 3 dias no monte. Mas Faraó não deixava o povo ir. E Deus foi enviando as pragas. Foi praga de gafanhoto, praga de rãs, praga de moscas, praga de piolhos, foi praga de saraiva, foi todo tipo de praga. E Deus sempre trancando o coração de Faraó. Deus disse: eu vou mostrar a Faraó o meu poder. Ele vai saber que eu sou Deus. E aí, sempre Faraó prendendo os filhos de Deus. E castigando mais, e batendo, e não deu palha para trabalhar, para fazer os tijolos. E os filhos de Faraó começaram a murmurar, a reclamar contra Arão e contra Moisés, porque achou que eles eram culpados do sofrimento deles ter multiplicado, triplicado. Então, chegou a hora da morte dos primogênitos. Deus enviou um anjo da morte e matou todos os primogênitos de Faraó. Mas na parte de Gósen, onde ficavam os filhos de Israel, não morreu ninguém, porque foi colocado o sangue do cordeiro nas frestas das portas. E ficaram dentro de casa. À meia-noite, o anjo da morte passou e foi colhendo todos os primogênitos, tanto de animais como de pessoas, na parte de Faraó. E o filho de Faraó, primogênito, morreu. E Faraó resolveu liberar todos de Israel, com vacas, com bois, com tudo que eles tinham. E ainda deram presentes como ouro, prata e muitas coisas para levarem para a saída deles. E eles foram expulsos pelo próprio Faraó. Mas Deus já tinha determinado que eles não iam apenas ficar 3 dias para adorar a Deus no monte. Que eles iam embora para uma terra onde manava leite e mel, Canaã, aonde Abraão já tinha conquistado. Mas Jacó saiu pela fome que estava. Então voltaram, né? Praticamente voltaram. E Deus falou que ia tomar da mão dos cananeus, dos filisteus, dos amorreus, todos com eus, jebuseus, ia tomar da mão deles para devolver a terra ao verdadeiro dono, que era os descendentes de Abraão, Isaque e todas as tribos de 11, né? 12 porque foram também os filhos de José. Eles também ganharam. Efraim e eu esqueci o nome do outro. Eu esqueci. Mas vamos continuar. Mesmo eu tenho esquecido o nome do outro. Mas eles também ganharam um pedaço de terra. Então, daí o povo passou pelo deserto e teve muitas dificuldades. E teve um momento que eles murmuraram muito, porque tinha fome, sede, mas Deus sempre estava provendo. Deus mandou o maná, que é o pão doce, pão de mel, para alimentar o povo. Deus mandou Moisés tocar na rocha para sair água. Deus mandou ele colocar galha na água, amarga água, a fonte chamada Mara. E aí a água ficou doce. Muitos milagres Deus fez ali no deserto. E o povo sempre murmurando. Até que Deus fez Deus mandou Moisés ir para o monte, que ele ia dar os mandamentos a Moisés, os 10 mandamentos. E ele escreveu na pedra, na tábua. Moisés lavrou a tábua, levou direitinho, e Deus escreveu os 10 mandamentos. Só que quando Moisés voltou, Moisés passou 40 dias no monte. Quando ele voltou, 40 noites.
O povo já estava corrompido. Se aliou, pediu a Arão, o irmão de Moisés, e a Miriam, para fazer bezerro. E aí deram ouro, prata e tudo, e fizeram um bezerro de ouro. Um lindo bezerro. Mas, quando Moisés chegou, e Deus falou para Moisés, lá no monte,